Pessoal, uma boa manhã de domingo. Se você quiser e puder, dá um joinha, dá o like, quantos joinha for preciso, não custa nada. E indique, propague, promulgue este canal. O que você acha? Não? Tá bom. Sim? Ótimo. Eu ia gostar muito. Mas hoje eu trouxe um vídeo do Felipe Neto, naquela fala do Bolsonaro, em que ele falou, há 2, 3 anos atrás, eu estava andando de moto, pintou um clima. Quando ele falou pintou um clima, ele mesmo explicou do jeito que a massa entende. Meninas de 14 e 15 anos às vezes se passam por meninas de 18, 19, 20 anos. Isso é normal, até pelo conteúdo sexual e pela sexualidade que o século XXI vem aflorando em nós. Não é isso? Às vezes você pensa que a menina tem 18, 20, ela tem 15, 16, já tem, né, o peito desenvolvido, talvez um silicone, uma bunda, talvez ácido hialurônico, ou sei lá o que bota, um botox na bunda, não sei. Mas quando o Bolsonaro diz pintou um clima, é porque elas encararam ele. E ele deduziu, ela deve ter 18 anos, 17 anos, 20 anos, 17 não, 20, 21. Elas encararam ele, pintou um clima. Quer dizer, o que aconteceu? Elas mexeram com ele, elas viram, elas olharam para ele. Isso é normal, não quer dizer que é pedófilo. Tem menina de menor de idade que às vezes olha para mim, pinta um clima, eu percebo que ela olha para mim, eu percebo não, eu sou muito mais velho que ela, é um crime e eu não estou apto a fazer isso. É melhor não fazer isso. Eu não quero fazer isso. Então esse pintou um clima, foi isso mesmo, pintou um clima, elas olharam do jeito diferente para ele. Elas estavam olhando de um jeito diferente de quem estavam fazendo alguma coisa. Depois ele se explicou que ela não era para não ficar feio para ele, mas Bolsonaro é macaco velho, ele sabe o que estava acontecendo ali, ele entrou na casa e nada me tira da cabeça. Eu não quero prejudicar as meninas, mas o homem percebe quando ele está num ambiente diferente do que alguém que espera uma manicure ou está toda arrumada por esperar uma manicure. O homem é macaco velho. Não que ele tenha entrado para isso, é óbvio que não, senão ele nunca contaria. Ele é inteligente bastante e um político, ele tem extrema moderação no que ele fala, para ele poder falar pintou o clima. Então se você acha que pintou o clima é uma coisa de pedofilia, você é um ignorante. Ou você é um alienado. Sinto muito em te dizer isso. Mas vamos ver o que o Felipe Neto tem a falar. Uma pessoa que se faz de culta, né? Que parece entender as coisas, até entende de algumas coisas. Mas o que ele fala aqui, se você percebe, já não é mais ele falando. É um roteiro do PT, da campanha petista. Por isso que parece que agora ele entende de política e ele só não entra na política porque ele não quer, porque ele é engajado politicamente, porque o PT quer mostrar que ele que o que ele está falando, quanto mais engajado, mais conhecimento político ele demonstrar, o que acontece? Mais ele passa credibilidade em falar de Senado, em falar de deputado, em falar de votação, em confrontar outros políticos e assim por diante. Mas vamos ver até onde o cinismo vai e a mentira vai. Talvez eu esteja errado em falar pintou um clima. Vamos ver. Fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Bom, para ele já tá fazendo, já se espera um sensacionalismo, porque é uma coisa que eu olhei, falei, pintou um clima, é óbvio, elas olharam para ele do jeito estranho, não que ele retribuiu, não que ele quis, ele chegou a entrar na casa e percebeu que tinha algo estranho ali. É óbvio que ele não vai confrontar as meninas e expor meninas de menor, falar, não, ali era um prostíbulo, vocês estavam se prostituindo. Ele vai falar o que convém falar para ele, o que a massa consegue entender. Se você é da massa, pare de ser da massa. Pense por você mesmo. Comece a ler, comece a pensar por você mesmo. Comece a pensar pelas suas experiências. Ele vai falar o que a massa quer falar, que é o seguinte. Elas estavam esperando um cabeleireiro. Se elas dessem essa explicação tão minuciosa, tão meticulosa para ele, na época, é óbvio que ele não ia comentar em uma live logo depois, isso há 2, 3 anos atrás. Mas vamos lá. Mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação pro que aconteceu aqui. Assista. Então ele já começa com
sensacionalismo, depois de tudo que eu expliquei, ele já começa apelando. E isso, como eu falei, Felipe Neto está engajado na política não porque ele sabe de política. Ele está lendo um roteiro, ou tem um ponto, ou está estudando previamente, porque ele já faz parte da campanha petista. E quanto mais ele saber de parlamento, disso, daquilo, mais engajado ele vai parecer e mais credibilidade ele vai passar a ter nos olhos de alguns. Olha, vou te contar uma live aqui. Pode ser, eu tenho uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade. Presidente no meio de uma live, que sabe que vai atingir uma multidão de pessoas, que sabe que vai ficar marcado para a história, porque hoje todos os vídeos ficam marcados para a história de 10, 15, 20, 30 anos. Outro dia resgataram até o vídeo da Xuxa, né, ela com aquela criança, chamando ela de pedófila. Então, o presidente, como sendo um político, o político ele perde muito da espontaneidade, ele mede as palavras, ele tem parcimônia nas palavras. Então vamos ver. São Sebastião, se me engano, no sábado de moto. Eu faço da porra, eu tava passeando de moto, passei de moto, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, né? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha no... Eu também acho menina de 12 anos às vezes bonita, de 13 anos bonita, de 14 anos bonita, de 5 anos bonita, de 30 anos bonita. Ou não? Ou você não acha? Ou você não consegue olhar uma menina bonita ou feia sem pensar sexualmente nisso? Mas vamos lá. Sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 minutos. Pintou um clima, voltei. Pintou o clima, fui falar com elas. Olha que diferença ele ia fazer. Pintou um clima, fui saber quem era elas. Ele é casado, ele está dando uma live. Ele vai se entregar desse jeito? É uma ignorância perpetuar isso, mostrar isso. É uma apelação. E se você cai nessa apelação, você é ignorante. Abra os olhos. Meninas, sábado de manhã, se arrumando. Quando ele viu entrei se arrumando, até aí tudo bem. Mas ele percebeu que o olhar das meninas para ele era um olhar diferente. E a gente sabe, nós homens sabemos, menina de 14, 15, 16 anos já olha para um homem com um olhar diferente, ainda mais quando quer alguma coisa, ou quando está trabalhando, não trabalho infantil, mas quando está se prostituindo, olha de um jeito diferente. E essas meninas de 14 e 15 anos devem ter olhado de modo oferecido para eles. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14 e 15 anos, se arrumando sábado pra quê? Agora me diz, qual a vantagem e o lucro de no Brasil, ele falar que estava no Brasil passeando de moto e viu meninas que vieram da Venezuela se prostituindo? Não era muito mais fácil ele mentir e falar, estavam saindo trabalhar, o que não tinham na Venezuela, me agradeceram. Não era muito mais fácil ele mentir sobre isso? Elas, cada um tinha um trabalho, estavam saindo trabalhar, arranjaram um trabalho no Brasil e estavam indo. Mas não, ele está sendo puro, sincero. Vamos acompanhar. Não é a vida. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Mentira. Ele entendeu logo de cara. Ele não quer entender. Não é porque ele não quer entender. Ele entendeu. Mas ele quer que você não entenda porque ele está tentando jogar essa isca para ver se você morre. Vamos lá. Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala. Pintou um clima. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Quer dizer, ele não quis dizer isso. Dizer, era um clima para gravação. Eu acho que a palavra que ele usou, talvez eu seja o único que fale, está extremamente correta. Tinha umas meninas de 14 e 15 anos, pintou um clima. O que ele quis dizer com isso? Elas me olharam de um jeito diferente. Elas não olharam como meninas de 14 e 15 anos. Elas se olharam se oferecendo a mim. E o homem percebe isso. E é normal, às vezes, uma menina de 14 anos, não que seja prostituta, olhar para um homem de 20, 25, 30 anos e achar um homem bonito. Olhar, encarar de um jeito diferente. Não sexual, mas de um jeito atraente. É normal. A gente homem é acostumado com isso. Se o Felipe Neto nunca teve isso, é porque ou ele é muito feio pessoalmente, ou eu não sei.
Mas é normal, eu quando tinha 14, 13 anos me apaixonava por mulher de 18, 25, e menina também faz isso. Vamos largar a mão de ser sonso, cretino, ingênuo. Como, em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14, ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas, deixa eu entrar na sua casa? Qual seria o outro sentido? O mesmo sentido que ele entrou na casa. Ele percebeu que eram de menores, que elas estavam se oferecendo para ele, e queria saber o que acontecia dentro daquela casa, porque aquelas meninas de menores estavam olhando daquele jeito para ele. O jeito que ele fala, pintou um clima. Tá bom, Felipe Neto? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele está falando quando diz pintou um clima. Olha aqui. Ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor está confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Porra! Quase 600 mil. Você então, vamos continuar aí, pô. Dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar, você tá olhando pra cada vez, tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. Ele explica toda a minha argumentação e falseia a argumentação do Felipe Neto. Pintou um clima, olhando dentro dos olhos, se oferecendo, olhando de maneira antinatural. Não de uma maneira que uma menina de 14, 15 anos olharia para um homem, um senhor de 50, 60, 40, mas de uma maneira diferente. Ele sentiu um clima no ar, que é completamente normal, tanto é que ele foi ver o que está acontecendo. Toda essa mentira ele teve que mentir, que eu errei, elas estavam esperando alguém do cabeleireiro. Ele podia estar, há uma mínima possibilidade, mas homem sabe o que está acontecendo. Do jeito que olha, o que está acontecendo na casa. Se elas dessem essa explicação tão enfática, tão nobre na hora, ele não ia citar na live. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixa bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi acuado porque ele sabe que o Brasil é recheado de gente ignorante, como Felipe Neto, que não é ignorante, mas que se faz de ignorante. Olha aqui, se eu sou rico, se eu sou Felipe Neto, se eu sou entendido, estou entendendo assim, você também tem que entender assim. Essa é a jogada que eles querem fazer. É por isso que o PT, não foi o Felipe Neto já faz parte da campanha petista, porque ele deve ter tido promessas, ele deve ter algum cargo, ele deve ter alguma representatividade, ele deve ser uma figura ali que vai circular entre os meios do governo sem nenhuma representação, uma eminência parda, como se diz. Ele tem alguma coisa para ele ali. Sei lá, alguém falou futuro presidente do Brasil, Felipe Neto. Comentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já está com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha. Ele entrou em mais de, acho que uma centena de casas, se você acompanhou há 2 anos atrás. Ele entrou em mais de uma centena de casas e nunca disse que a casa foi essa. Ele deve ter entrado em várias casas de venezuelanas, porque ele entrou em bairros mais pobres, em bairros mais precários, e agora o Felipe Neto faz uma montagem como, tá vendo? Olha a casa, essa é a casa. E nunca se passou, Bolsonaro nunca retratou que a casa era essa, até porque ele entrou em centenas de casas. Agora Felipe Neto pegou uma reportagem de uma das casas que ele entrou, que eu vi ele entrar em várias, e olha, ele está sem capacete, as meninas não estão arrumadas, tentando desmentir por mais mentira, uma mentira falseada, uma mentira desonesta, em que você não deve acreditar. Você pode até não gostar do Bolsonaro, e eu não sou muito chegado à figura dele. Eu não sou, eu acho ele um pouco soberbo, eu acho ele um pouco exagerado demais, autoritário demais, mas ele fez um bom governo. E o que é justo, é justo. O que é certo, é certo. E quanto a isso, Felipe Neto está mais uma vez
se rebaixando à categoria D, E, F de caráter. Como se fosse prostituição, não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas falando, inclusive, sobre suas filhas. E ele não fala absolutamente nada. Pode perceber, mais uma vez, que ele nunca se referiu que o vídeo foi esse. E nunca apareceu. O Felipe Neto, de uma maneira fantástica, achou o vídeo, o dia. Bolsonaro até falava, eu até filmei, eu até ia mostrar a filmagem, se algo acontecesse. Nas respostas, tantas respostas que ele deu de madrugada, ele ia mostrar a filmagem, ele ia mostrar... Mas só o Felipe Neto tem. Só a equipe do Felipe Neto tem. Nada sobre prostituição, muito menos prostituição infantil. Esse assunto não é levantado no dia dessa live. Ele vai lá para falar contra o comunismo e ele vai lá principalmente para falar contra as medidas de isolamento da pandemia. Não acredito e tenho quase certeza que não é essa casa que Bolsonaro estava se referindo. Até porque ele não usou essas imagens quando ele se desculpou, quando ele teve que jogar para o povo, tá bom? Eu vou ter que me retratar por uma coisa que eu vi, senti, olhei, mas tudo bem para o povo não pensar que eu estou acusando alguém de pedofilia, disso, de prostituição, porque era muito mais fácil na live, repito, ele falar, elas estavam prontas para ir para o emprego, elas acharam emprego no Brasil, olha como o Brasil está crescendo, elas saíram da Venezuela com fome e acharam emprego no Brasil, mas não, ele foi puro, ele contou a verdade, até quando ele falou, pintou um clima. Se ele tivesse preocupado com meninas de 14 e 15 anos se prostituindo, por que ele entraria na casa e não falaria uma fala sobre isso, uma linha, uma vírgula, só ficaria repetindo que não tem que ter isolamento na pandemia? A conclusão é simples. É claro, ele ia entrar na casa, Felipe Neto, ia falar, vocês estão todos se prostituindo, vocês não têm o que comer, e eu já percebi tudo isso, vamos fechar esse bordel. É isso, Felipe Neto. A história que ele contou, que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, não foi no dia da live da CNN. Olha como joga a câmera nele, faz todo... E isso, inclusive, acabou de ser dito por uma das venezuelanas que estava nesse dia. É tudo o que eu estou falando agora. Não foi no dia da live da CNN. Quer dizer, as imagens não são as mesmas, não batem. Venezuelana refuta a fala Ele de entrou em Bolsonaro diversas e casas. diz que casa abrigava ação social. Vamos ver o que ela falou? Não tem nada a ver com o que ele está falando agora. Esse dia foi uma ação acontecendo na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de... Claro, não, isso aqui é um bordel, quem quiser pode vir, inclusive você, Felipe Neto, seu presidente que pegou 2 ou 3 no dia, está convidado, um cliente gastou mais de 5 mil lá. Isso é inocência, Felipe Neto, mas não é inocência sua. Isso é você querendo degradar ainda mais a mente de uma pessoa ignorante, de uma pessoa pobre, de uma pessoa desinstruída. Tá ficando feio. Às vezes você acerta. Na do Jovem Pan da censura ele até acertou, vou mostrar o vídeo. Mas hoje está sendo feio, Felipe Neto. É a escória da humanidade o que você está tratando. mulheres. E era isso que acontecia naquele dia. A conclusão disso tudo é muito clara. O Bolsonaro falou com todas as letras que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Ele falou com todas as letras que pediu para entrar na casa delas. Nós vimos que ele sabe muito bem o que significa a expressão pintou um clima. E acuado, ele inventou que foi no dia da live da CNN, quando nós já percebemos e ficou claro que não foi. Então, Bolsonaro, quando foi? Com certeza não foi. Se Bolsonaro mostrou essa live, e eu nunca vi, apareceu agora com o Felipe Neto, foi em algum dia, Felipe Neto. Algum dia que ele não tem a filmagem. Ele não está no Big Brother Brasil, ele não é participante. Se você soubesse, Jair Bolsonaro, ele não é um participante do Big Brother Brasil. Ele fez isso, uma ação que ele entrou em diversas casas. Com certeza tem casa que a geladeira estava cheia, o povo estava animado e ele não filmou. E uma casa dessa, em que ele sentiu tal coisa perversa, como ele sentiu, é óbvio que ele não ia expor ao público. Por que pintou um clima? O que você queria dentro da casa dessas meninas? Essas são as perguntas. O que?
o que você queria dentro da casa. Você é pedófilo, Bolsonaro. Eu sei. O povo sabe. O Felipe Neto está fazendo um papel de ridículo e de palhaço aqui. Venhamos e convenhamos. Que faltam respostas. Você vai votar no... Você é um seguidor do Felipe Neto, dos 44 milhões? Eu até admito, deve ser vídeos legais para criança, para adolescente, e é para criança e para adolescente, e que se o pai e sua mãe visse, seu pai e sua mãe, ou o pai e a mãe que está vendo, dá uma olhada bem, porque eu já vi um vídeo que ele faz alusão, um boneco pegar o pipi do outro boneco, dança gay, faz um monte de alusão que não é bem para o público infantil adolescente. Inclusive, ele já foi autuado por causa disso. Eu não concordo quando ele falou genocídio, o Bolsonaro fez aquilo. De maneira alguma. Eu achei aquilo ditatorial. Mas o Felipe Neto está passando do ponto, e se você não está percebendo, você é um idiota. Você vai dedicar mais 4 anos desse país nas mãos desse canalha. Manda esse vídeo pelo WhatsApp, manda esse vídeo pelo Instagram, posta nos seus stories, marca algum amigo seu nos comentários aqui. Felipe Neto, eu teria vergonha de falar, manda esse vídeo que você fez. Eu teria vergonha, de verdade. Mas, por isso que o Felipe Neto, já percebeu que ele é uma celebridade isolada? Porque o espectro de mentira dele, invenções, é tão grande que ele é uma celebridade isolada. Ele não está conectado com nenhuma celebridade, além do PT. Por causa só dos números dele, dos 44 milhões. Não acho que é por causa do caráter, da característica, do que for dele. Esse é o Wilson. Não esquece de me seguir, Felipe Neto, no Instagram, para você acompanhar todos os vídeos que a gente está lançando. Bom, que barbárie. Dá o joinha, pessoal. Dá o like. Não seja um idiota. Pelo amor de Deus, não seja um idiota. E até mais.